Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai discutir uma das funções que envolve aí a potenciação. Uma das funções não, né? A função, né? Que está ligado inteiramente à potenciação, que é a função exponencial. Beleza? O objetivo é que tipo de gráfico essa função representa. Então vamos lá para vamos para a aula. Bom, vamos falar sobre função exponencial, que é o tipo de função que está ligado aí à potenciação, certo? De certa maneira está ligado às potências. Então vejamos o que é uma função exponencial. A definição é extremamente importante. A função f de domínio real e contradomínio apenas positivos reais e diferente do zero, né? O asterisco aí exclui o zero. Dada por, então a gente vai trabalhar agora este tipo de função. F de x igual a elevado a x. Né? Uma função que tem uma forma de potência, onde a base é um número a, e esse número a atende a condições, certo? Esse a ele tem que ser positivo e diferente de 1. Assim, a gente chama de função exponencial. Então, esse tipo de função é uma função exponencial desde que a base seja um número positivo, desculpe dizer negativo, positivo e diferente de 1, certo? Agora a gente vai ver o porquê que esse número A não pode ser um número negativo e nem pode ser igual a 1, ok? Agora vamos ver aqui primeiramente do porquê dele não poder ser um número negativo. Vejamos a seguinte situação, ok? Seja a função aqui, ó, f de x igual a 2, está errado, menos 2 elevado a x. Okay? Então a gente tem menos 2 elevado a x, aí, a base negativa, já vai contra a definição. Por que eu não posso escolher essa função? Então, vamos supor que a gente está trabalhando aí o valor numérico dela e eu quero achar para x igual a 3. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir na função, né? Vou pegar aqui x3, vou fazer f de 3 igual a menos 2 elevado a 3. Quando eu trabalho isso algebricamente, eu acho menos 8. Aí você pensa, ora, não teve nenhum problema. Eu consegui achar o valor da função. Por que que isso aqui está me impedindo de usar uma base negativa? Beleza. Mas suponha agora que você queira achar aí para x igual a, sei lá, 1 sobre 2. Essa fração aí, ok? Já que o domínio é real, então eu posso usar aqui qualquer x que eu queira. Beleza? Então, se eu substituir ali na função, né, vou fazer o quê? F de 1 sobre 2 igual a menos 2 elevado a x, que o x é o 1 sobre 2. Agora, quando eu trabalho com isso aqui, ó, essa resolução aqui, expoente fracionário, a gente já viu como é que resolve, a gente transforma para um radical, né? 1 sobre 2 é o mesmo que raiz quadrada, né? Então, eu vou ficar com raiz quadrada de menos 2, já que aqui é 2 e aqui tem 1. Raiz quadrada de menos 2. Aí você agora percebe o porquê de limitar para A maior que zero. Porque nos reais, gente, raiz de menos 2 não existe. A gente já sabe disso, a gente aprendeu isso, né? Quando se trata de uma raiz de de índice par, aqui dentro nunca pode ser um número negativo, porque não vai existir para o conjunto dos números reais. E é por isso que se limita a maior que zero, porque existem falhas quando a gente escolhe uma base negativa. E essa aqui é uma das falhas. Então a matemática trabalha muito com isso. Se você vai estabelecer uma regra, essa regra ela tem que estar bem definida. Senão, você simplesmente não a estabelece. Certo? De toda forma, é uma regra. A regra é não usar a base negativa. Ok? Então, por isso, a base tem que ser sempre um número positivo. Agora, por que tem que ser diferente de 1, né? É um número positivo? É, mas tem que ser diferente de 1. Por quê? Se você escolher o número 1 como base para esta função, olha o que acontece.
a gente vai ficar com f de x igual a 1 elevado a x. E a gente sabe que o número 1 elevado a qualquer número, isso é sempre 1. Então, deixaria de ser uma função exponencial e passaria a ser uma função constante. O que é a função constante? É aquela função em que não apresenta, né, a variável em si, em sua expressão. No caso aqui eu só tenho 1, então é constante. Então ela deixa de ser exponencial e passa a ser uma função constante, o que não é o objetivo dessa aula. A gente não quer estudar as funções constantes. Na verdade, a gente já estudou, né? Lá em funções afins a gente estuda a função constante. Beleza, então é isso, né? Entendimento aqui geral de uma função exponencial. Agora eu coloquei alguns exemplos aqui, ó, de funções exponenciais, né? A gente pode julgar a respeito dessas funções. Olha só, 3 elevado a x é uma função exponencial, obedece essa regra aqui imposta. 0,2 elevado a x também é uma função exponencial. 0,2 é um número positivo, maior que zero, então está valendo. E h de x é igual a 5 elevado a x menos 1. Também é uma função exponencial, certo? Ela foge um pouquinho da regra, né? Porque aqui na forma geral só tem x como expoente, aqui a gente tem x menos 1. Então aqui se trata de uma função que a gente costuma chamar de função alterada, certo? Quando a gente altera ali os valores de x ou quando a gente altera a imagem. Poderia ter um número somando aqui à frente dessa potência. A gente chama de função alterada. E existem vários tipos de funções alteradas, a depender do tipo de função que você estiver estudando. Por exemplo, aqui a gente está estudando a função exponencial e esta aqui é uma função alterada para a função exponencial. Beleza? Ok, esta é a definição de função exponencial. Obviamente, quando a gente está estudando função, seja lá que tipo for, o nosso interesse sempre é estudar o gráfico dela. Ok? Ah, professor, eu odeio fazer gráfico. Ah, meu Deus, já voltou o gráfico. Minha gente. É função, não tem como fugir. Função é gráfico. Então, ó, diante de todos os gráficos, todos os tipos de gráficos que a gente já estudou, né, a gente tem que estar sempre preocupado para que tipo de gráfico, a nova função, que é a função exponencial agora que a gente está estudando, vai nos definir, certo? Como assim definir? Veja bem, quando a gente estudou lá no início função afim, a gente viu que o gráfico para a função afim era uma reta. Okay? Depois a gente passa a estudar a função quadrática e a gente viu que o gráfico da função quadrática é uma parábola, essa curva aberta. Depois a gente estuda a função modular e a gente viu que a função modular é um V, certo? É esse V aqui. Então a gente tem três tipos e agora a gente quer saber como é o comportamento do gráfico de uma função exponencial, certo? É o nosso objetivo para esta aula. Saber o comportamento dessa função exponencial. Então vejamos, ó. Coloquei duas funções aí e a gente vai trabalhar a construção do gráfico dela a partir da tabela. A gente vai usar sempre a tabela? Não, eu não quero que vocês usem a tabela para fazer gráfico de funções. Pode usar? Pode, fica à vontade. Mas existe uma regra mais geral quando a gente estabelece a forma do gráfico em que é mais simples de se escrever, né, de se esboçar gráficos de funções exponenciais. Então veja bem, para a primeira função f de x igual a 3 elevado a x, a gente vai, obviamente, escolher valores de x de modo que a gente substitua na função e ache seu correspondente y, para que assim a gente consiga marcar os pontos. Okay? E as minhas escolhas aqui são sempre os números que eu costumo usar para essas tabelas. São os 5 menores inteiros que a gente tem, né, na reta numérica. Ou seja, eu vou usar aqui o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. São os meus favoritinhos de substituir numa tabela. Então, bora calcular, né? Aqui eu vou ficar com 3 elevado a menos 2. Embaixo eu fico com 3 elevado a menos 1. Depois 3 elevado a 0. 3 elevado a 1 e 3 ao quadrado. Vou começar aqui por baixo porque esse ponto está positivo. Eu vou perceber ao longo dessa construção um padrão, né? 3 ao quadrado a gente sabe que é 9. E 3 elevado a 1 a gente sabe que é 3. E 3 elevado a 0 a gente já sabe que é 1. Então veja que o padrão aqui é sempre dividir por 3, né? Era 9, dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. E agora continua dividindo por 3. Logicamente que 3 elevado a menos 1 é 1 sobre 3. Porque a gente vai inverter, né? Ou logicamente dividindo 1 por 3. E depois a gente passa a dividir esse número de novo por 3. E logo fica 1 sobre 9.
3 elevado a menos 2 é 1 sobre 9. Então tá aqui meus correspondentes. A gente vai marcar eles no gráfico. Vai dar um certo trabalho? Vai dar um certo trabalho, porque os números aqui são fracionários. Mas nada que comprometa aqui o nosso estudo. Então veja bem, os números que eu escolhi no eixo x vão do menos 2 ao 2, vou marcar aqui, né? Menos 2, menos 1, temos o 0 para a origem, 1 e 2. E agora a gente marca os correspondentes, menos 2 e 1 nono. 1 nono é bem próximo de 0, né? Aqui é 1, então o nono eu vou marcar por aqui, ó, certo? Aqui é o meu 1 nono. Vai ficar pequeniníssimo, mas é o que temos para hoje. E eu vou lá, ó, marcar, menos 2, ponto aqui. Ponto feito. Agora, menos 1 e 1 terço. 1 terço é um pouquinho mais acima do nono, de 1 nono, né? Vou marcar aqui meu 1 terço. E o 1. Ponto gera aqui. Eu não sei nem como vou colocar esse 1 terço aqui. Deixa eu ver como é que eu coloco. Trazer para cá, ó. 1 terço. Beleza. Depois é 0 e 1. Quando x é 0, a coordenada a gente marca de novo, né? Eu confundi aqui. Quando x é 0, a gente marca o ponto na ordenada. O valor é 1. Então aqui é 1, ó. Marco o ponto aqui. Aqui é o nosso 1. 1 e 3. 1 para x, 3 para y. Então 1, 2, 3. 3 aqui. Nosso 1 aqui. Marco ponto. E o último, 2 e 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai passar, né? O 9 vai ficar lá em cima. Eu teria que estender aqui o nosso querido eixo y. Marco 9 aqui, ó. E no 2, sobe. Marco um pontinho aqui, ó. Então perceba a trajetória desses pontos. A gente tem que perceber a trajetória desses pontos. Olha o tipo de curva que surge pra gente, né? Eu vou tentar fazer o gráfico aí sem errar. Eu vou errar, mas nem ligo. Então, ó, trazendo a curva. Tentando esboçar essa curva. Ficou bonitinho? Milagre. Milagres acontecem. Maravilha. Ok, ó, perceba esse tipo de curva. Ó. A curva, ela se achata, né? Ela se aproxima, ela se achata em relação ao eixo y. Ela se aproxima do eixo y, mas não toca o eixo y, certo? Y não, desculpe, x, o eixo x. Então ela continuaria aqui, ó, indo para o infinito, mas ela nunca vai passar para esse lado aqui, né? Para o terceiro quadrante, no caso, para a parte de baixo do eixo x. Ela nunca vai tocar, porque os valores que eu vou conseguir aqui sempre serão valores positivos, então é impossível dela passar para esse lado. Beleza, olha o tipo de curva. Agora eu vou fazer a mesma coisa para essa outra função aqui, a g de x, né? A g de x a gente faz de maneira similar. E, portanto, vocês vão ver aí na tela um pouquinho mais rápido o preenchimento dessa tabela, porque vocês já sabem fazer isso, certo? Não vou fazer passo a passo, só vou completar. Prontinho, agora a gente vai marcar os pontos no gráfico, né, os correspondentes. Menos 2 vai no 4, então aqui eu tenho menos 2, menos 1, origem, 1 e 2. Menos 2 vai no 4, procuramos 1, 2, 3, 4. 4 aqui, menos 2 aqui, marca o pontênio. Menos 1 vai no 2, menos 1 no 2, aqui é o 2, marca. 0 e 1, 0 e 1, ponto aqui, ó, eixo y. 1 e 1 sobre 2, 1 sobre 2, metade aqui no 1, né? 1 sobre 2 é meio. Marca aqui, que é o meio. E o 1 sobre 4, que é bem na metade entre 1 meio e 0. É menor ainda. Não vou escrever o número não, porque não vai dar para escrever ali, viu, gente? Ponto aqui. Então, agora de novo a trajetória da curva. Né? Eu acho que essa eu vou fazer feio. Ai, meu pai, como é que eu faço? Coordenação motora mandou lembrança. Enfim, tá aí o tipo de curva. Feito. Então perceba que é parecida com essa, só que essa aqui está ao contrário, né?
de modo geral, a função exponencial sempre vai ter esses dois tipos de curva, certo? Aqui é uma curva crescente, a gente vai ver o porquê de ser crescente, e aqui é uma curva decrescente, a gente vai ver o porquê de ser decrescente. Essa curva é chamada de curva exponencial. Então, toda vez que a gente estiver trabalhando para fazer gráficos de funções exponenciais, não tenho dúvida, sempre será esse tipo de curva. Se você desenhar outro tipo de curva, meu filho, está errado, pois tem que ser sempre essa. E note o seguinte, ó, essas funções elas costumam, não estou generalizando, costumam cortar o eixo y no valor 1, certo? Se a função não for uma função alterada, ela sempre vai passar no valor 1 do eixo y. E a gente vai ver como é que funciona isso de maneira que, quando a gente construir, a gente vai observar do porquê sempre passar no valor 1. Beleza? Então, bora continuar aí nosso estudo. Agora, algumas observações a respeito do gráfico da função exponencial. Primeiro, o domínio é sempre real. Então, o domínio eu posso escolher qualquer valor de x, quer dizer, para x, que vai dar certo na hora que eu estiver calculando. Já o contradomínio e a imagem é sempre valores reais positivos e maiores que zero. Ou seja, para a imagem, que são justamente os resultados que eu tenho quando eu substituo a minha função, né, o valor de x da minha função, por algum valor real, eu obtenho sempre números positivos e diferente de zero. Então, é por isso que a minha função aqui ela nunca vai tocar o eixo x, porque não pode assumir valor zero. Ok? Se ela toca o eixo x, então o y assume zero. E neste caso, nunca ocorre. Nunca ocorre para funções desse tipo. Funções que não estejam alteradas, porque se ela estiver alterada, provavelmente poderá tocar aí. A função é bijetora, sim, porque ela é injetora. Pelos testes das retas horizontais, vai tocar sempre em um ponto, a gente já viu isso. E é bijetora não, sobrejetora, porque o contradomínio e o conjunto imagem são iguais. Quando isso acontece, a função é sobrejetora e, portanto, é bijetora. Importantíssimo agora esse item 4 e 5, espero que vocês levem para a vida. A função é crescente quando a base, né, a base aqui, é um número maior do que 1. Então, já sei que ela é crescente, ela sempre vai ter essa forma gráfica aqui, certo? Ela vai estar subindo. Então, se a base da função dada para você for um número maior do que 1, epa, é crescente. Agora, se a sua base for um número que está entre 0 e 1, ok? A base aqui tem que estar 0 e 1. Não é um número negativo. A gente já viu que número negativo aqui na base, a função exponencial não está definida. Tem que ser o número entre 0 e 1. Se for, aí a nossa função é decrescente e o gráfico é sempre dessa forma, certo? Igual a esses dois gráficos aqui que a gente fez anteriormente. Perceba que é crescente, por quê? Porque a base é 3, é um número maior do que 1. E nesta outra aqui é decrescente, por quê? Porque a base era meio, é um número entre 0 e 1, conforme a gente está falando aqui nessas observações, certo? Crescente, decrescente, beleza, fechou, de boa. Vamos então fazer o gráfico dessas duas aqui, ó. Não vou usar a tabela, eu me recuso a usar a tabela, eu odeio usar a tabela. Mas se você preferir usar a tabela, fique à vontade, meu caro, se divirta. Qual o processo que eu vou usar aqui para fazer o gráfico? Simples, olha só. Na letra A, eu já estou percebendo uma coisa. Você está percebendo a mesma coisa que eu? Provavelmente não, mas eu já estou percebendo uma coisinha. Deixa eu só fazer o plano cartesiano aqui, porque eu vou esboçar esse gráfico daqui a pouco. Mas olha a base daqui, ó. É isso que eu estou querendo dizer. A base é 4, gente. Se a base é 4, é um número maior do que 1. E, portanto, a função é crescente. E o que eu já sei, então, que o meu gráfico vai fazer essa curva aqui, ó. O que é que eu preciso então fazer? Preciso verificar se vai tocar no eixo y no valor 1. E eu posso escolher qualquer valor de x, ou seja, só um valor de x, para só me assegurar da forma do gráfico, certo? Como assim, professor? Olha só. VaptVupt. Para me assegurar que vai tocar num ou em outro valor diferente, eu faço o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Eu faço para x igual a 0. Sempre faço para x igual a 0.
Substituo lá, ficou com f de 0 igual a 4 elevado a 0. f de 0 é 1, deu certo. Então o ponto aqui de interseção com o eixo y é 1. Então marca aqui 1, ó. Pontinho, valor 1. Agora, para me assegurar de qualquer outro valor, eu posso escolher um valor de x maior do que o 0 aqui, certo? Então, para não ficar tão difícil para a gente, eu vou escolher o valor x igual a 1, certo? Então perceba, eu faço para x igual a 0 sempre. E eu faço para x igual a 1, que é uma escolha. Para x igual a 1, f de 1 é igual a 4 elevado a 1. F de 1 é 4. Então, marca aqui, ó, x1. E vai me levar no 1, 2... Eita, 1, 2, 3, 4. Vai me levar no 4. Pronto. Já sei mais ou menos como é a trajetória da função, porque ela é crescente. Então, ela é assim, ó. Vai... Eita, saiu aqui. Sorry, essas coisas acontecem. Voltando, ó. Vai assintotar, se aproximar, a gente fala de assintotar, certo? Assintotar significa se aproximar. Se eu não estiver falando errado. E ó, aqui a curva que a gente queria. Ah, meu pai, minha coordenação motora é terrível. Enfim, está feita a função. Olha o que eu precisei fazer apenas para esboçar o gráfico dessa função. Não é tanta coisa assim, né? Agora eu vou para essa e vou fazer do mesmo jeito. Essa aqui é uma função alterada. Ó. Olha o expoente lá em cima. Está somado, certo? Mas não muda nada, gente. A gente vai fazendo a mesma coisa. Olha só. Qual é o primeiro passo? Fazer para x igual a 0. Então, para x igual a 0, que é o passo de sempre a gente vai fazer, né? G de 0 é igual a 0,3 elevado a 0 mais 1. 0 mais 1 é 1, então vou ficar com 0,3 elevado a 1, e logo isso me dá 0,3. Então, o valor lá no gráfico, quando eu fizer, no eixo y, vai tocar no 0,3. Deixa eu fazer o plano cartesiano aqui. Qual é a outra informação que eu tenho a respeito deste gráfico? É que a função é decrescente. Como assim, professor? Olha só. A função é decrescente aqui porque a base é um número que está entre 0 e 1. É decrescente, como a gente viu aqui em cima. Decrescente. Beleza? O que é que eu preciso fazer ainda? Escolher, né? Para um número, eu vou escolher para o x igual a 1, porque eu adoro fazer x igual a 1, que é mais fácil. Para x igual a 1, igual a esta aqui, ó, eu vou ficar com a g de 1 é igual a 0,3 elevado a 1 mais 1. 1 mais 1 é 2, então, portanto, fica 0,3 elevado a 2. E 0,3 elevado a 2 é 0,09. Certo? É um número bem pequenininho, bem próximo de 1. Então, vamos marcar aí as informações que a gente tem no plano, né? Então, olha só. Aqui, 0 e 0,3. Então, no eixo x me dá o 0,3. Vou marcar aqui bem alto. E quando eu escolho 1 para x, vou colocar aqui 1, eu tenho 0,9, um número extremamente pequeno, 0,09, bem pequenininho aqui, ó, que é o 3. Vai me dar no meu 1 aqui, ponto aqui, ó. E a função é decrescente, ela vai vir assim, ó, descendo, né? Passando por esses dois pontos obrigatoriamente. Então, fazendo aqui, minha coordenação motora não vai deixar fazer bonitinho. Ai, meu pai. Não, se aproxima agora do eixo x, não toca e vai embora. Aí, ó. Feita. Função decrescente. Então, é desta maneira que a gente faz esboço de gráficos de função exponencial. Quer dizer, uma das maneiras, né? Eu gosto muito de fazer sempre por essa maneira, porque me assegura, né? Já que o nome é esboço, não é algo exato, certo? Então, vamos finalizar o assunto, essa parte do assunto, com mais um exercício. Exemplo 2. Para quais valores de m a função f de x igual a m menos 5 elevado a x é decrescente? Olha o que está te pedindo para você calcular m aí de modo que seja decrescente. A gente já viu. É decrescente quando? Quando a nossa base a é um número que está entre 0 e 1.
Então, o que é que eu vou fazer? A nossa base A aqui é m menos 5. Eu vou fazer apenas uma substituição aqui, ó, pelo valor. Então, basta a gente substituir aqui, ó. Eu vou ficar, então, com m menos 5, que está entre 0 e 1. O que é isso? Uma equação simultânea do primeiro grau. Equações simultâneas em primeiro grau a gente pode resolver aqui mesmo, né, sem fazer aquela separação. Como assim eu posso resolver aqui mesmo? É a mesma ideia. No meio eu vou isolar o m. Então eu preciso passar o menos 5 para ambos os lados. E com isso eu vou fazer a troca de sinal. Ok? Então aqui vai ficar como m, que está entre 0 mais 5 e 1 mais 5. E, portanto, esse m ele está entre 5 e 6. Acabou-se. Para quaisquer valores reais de m entre 5 e 6, essa função aqui, ó, ela passa a ser decrescente. Ok? Então, a resposta é m real. Tá ok? O nosso m tem que ser maior do que 5 e menor do que 6. Acabou-se, certo? Então, para esse tipo de questão, você vai olhar sempre a condição de ser decrescente ou crescente, analisando lá a observação que a gente pontuou como observações 4 e 5. Ok? Então, este é o assunto de função exponencial. É simples, tem que estar atento para a forma do gráfico, porque é importante na hora que estou falando de função exponencial, eu sei que tipo de gráfico é, certo? Beleza, então depois a gente vê algumas aplicações de função exponencial, que é justamente o objetivo. E é isso. Então até uma próxima aula e estudem, resolvam exercícios, se virem nos 30 aí. Beleza? Até mais.